Só o coração Vega, boa noite. E aí, Olá, boa noite, conseguimos. aí sim, dou valor. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Show de bola, Saranara. Cá estamos. Estamos sim. Vambora, vamos iniciar. Bom, aqui vai ser algo diferente, vai ser um bate-papo. Nós vamos fazer uma troca aqui de perguntas. Seja muito bem-vindo, Ávila. Primeiro, eu E quero bem-vindo a você também. agradecer por você ter aceitado esse convite. Na verdade, foi o convite da espiritualidade, né? Que quando eu te convidei, você já estava nesse processo já, e foi muito bacana. Quero apresentar para vocês o Ávila. O Ávila, eu chamo ele de Ávila, mas é Vitor Ávila. Ele é professor de apometria, tarô, cartas, hipnose, constelação, e ele tem um currículo aí imenso para ajudar as pessoas. Fora que ele é mestre de Kimbanda, né? E ele vai explicar mais para vocês. Mas o nosso tema hoje, que acho que é muito importante, Ávila, é perguntar para você assim, o que é apometria? O que tem a ver o passado com o hoje? Para que isso serve? Fica à vontade. Show de bola, Sara. Então vamos lá. Apometria. O que é apometria? É uma ferramenta de desobsessão espiritual. Primeiro de tudo, surgiu nos anos 60 em Porto Alegre, através de um médico espírita já falecido, doutor José Lacerda de Azevedo, onde ele, após ter presenciado uma apresentação de hipnometria, que era uma técnica nova da hipnose, no Hospital Espírita de Porto Alegre, ele decide ver se aquilo tinha aplicação na casa kardecista, na mesa mediúnica, né, na mesa de desobsessão. Então ele junta com alguns médiums e com sua esposa, Dona Yolanda, e ele tenta desenvolver um pouco mais daquela técnica, onde ele busca aprimorar. Ele não carrega o nome hipnometria, pois ele desassocia-se da hipnose e trabalha com o conceito de apometria, do grego apo e metron, ou seja, medir além. Então, com o médio incorporado, ele ia medir além o corpo astral da pessoa, o que estava acontecendo no campo, se tinha mais espíritos envolvidos no campo. Ele chegou, inclusive, a desdobrar vários corpos sutis, né, dentro daquela terminologia de 7 corpos, que é da teosofia, e acoplar ao mesmo tempo ali o corpo astral no médium, o corpo mental no outro médium, para que conseguisse resultados mais profundos. Esses resultados mais profundos, tanto da limpeza do paciente em si, quando encarnado, quanto para a desobsessão a níveis mais profundos da entidade sofredora. Então, o trabalho da apometria começa voltado para uma limpeza espiritual muito profunda, onde normalmente se acessa vidas passadas e a partir desse acesso a vidas passadas se descobre onde é que está a origem do problema que a pessoa possa estar passando hoje ou a origem do conflito que o espírito obsessor está cobrando do seu obsediado. Certo. Mas só para a gente entender. O seu trabalho, eu já fiz apometria com outras pessoas, o seu ele é bem específico, diferente. Você mistura outras técnicas na sua apometria ou não? Como se fosse uma Sim, constelação familiar, um hipnose? O que você faz aí que é diferente? sim, sim. Essa apometria que o Lacerda criou foi uma apometria para centros espíritas, para que Hum, fosse trabalhada em grupo, com a finalidade mais veemente da desobsessão, da doutrinação do espírito e do encaminhamento. Ao longo de mais de 20 anos, o Lacerda, ele desenvolveu a técnica, só depois patenteou, lançou a público. Ele tem 2 livros, né, que são o Espírito Matéria e o Energia Espírito. Quem quiser acha em PDF gratuito na internet. E pessoas que aprenderam lá, muitas das quais canalizaram outros cursos, levaram para a apometria um conceito mais clínico, mais terapêutico, que foi o que eu aprendi. Eu sou dirigente de um centro, o Jardim de Maria, junto com Cláudia, que faz a direção do trabalho comigo.
e lá a gente aplica a apometria de centro. Porém, nós temos as formações em apometria clínica, apometria terapêutica, onde a gente mistura conceitos do xamanismo, da constelação familiar, da hipnose, conhecimentos da magia. Para quê? Para num trabalho mais particular, mais individualizado, a gente possa, de forma clínica e terapêutica, analisar causas que vão além da influência espiritual. Por exemplo, um trauma de infância, um trauma da vida intrauterina, um trabalho com a criança interior, uma desobsessão, às vezes, de um ancestral, um antepassado que está em situação negativa. Então, acaba sendo, de fato, mais abrangente, sim. Certo. Uma coisa interessante que veio agora, as pessoas de um ano para cá, elas estão com a consciência mais aberta. Muita gente está procurando uma evolução. Você está há muitos anos aí, acho que você está observando, mas isso, as pessoas estão em busca de algo, entender mais sobre isso e acredito que até acreditando mais sobre que existe algo maior, a espiritualidade e tal. O que está acontecendo, esse despertar coletivo? Foi depois do vírus para cá que a gente percebe esse boom aí, mais pessoas falando sobre esse assunto. Você percebe isso também? Percebo, percebo. Inclusive, numa das canalizações que a gente recebeu no centro, na época da pandemia da Covid-19, foi falado que isso, de maneira indireta, proporcionaria uma busca maior da espiritualidade, visto que na pandemia tudo fechou. Então, o culto passou a ser muito individual, muito privativo e voltado para dentro, né? Certo. Então, quando esse culto espiritual ele volta a ser uma coisa mais restrita à própria pessoa, as pessoas vão para a internet em busca de terapia. Então, todo mundo meio que se espiritualiza, se desperta, né? Para esse lado espiritual, começa a procurar tarô online, constelação online, apometria online, porque a pessoa tinha um desejo insaciável, muitas vezes, de se conectar com algo que antes era fácil, agora estava proibido, impedido, né? Então, de lá para cá, de fato, muita coisa aconteceu nesse sentido. Muitos centros que a gente conhece fecharam, outros novos, por sua vez, abriram. E também tem uma questão que é o seguinte, eles falam muito da ressonância Schumann, né? Que seria a ressonância eletromagnética da frequência eletromagnética do próprio planeta. À medida que a ressonância Schumann ela vai aumentando, segundo dizem, vê-se também uma mudança, pelo que a gente tem acompanhado no centro, com as entidades, nas apometrias, na própria estrutura da pineal. Então, a pineal da pessoa ela começa a captar mais energias, logo fica mais sensível aos campos vibratórios. Então, as pessoas estão mudando, tanto pelo desejo interno, quanto por influências da própria energia do campo do planeta. Esse campo é físico, não é metafísico, é físico. Então, você quer dizer que, propositamente, existe uma autorização para que as pessoas se evoluem mais rápido. É isso? De certa forma, sim. Está acontecendo isso só no Brasil ou como você atende fora do Brasil também? Está tendo uma comoção mundial isso? Está tendo, sim, uma busca, ela rompe barreiras, né? Fronteiras. Então, eu tenho cliente nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, Portugal, Moçambique, Espanha, França, Luxemburgo, Angola, Argentina. Isso é um padrão, está todo mundo buscando. Está todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, se existe algo a mais, se a alma existe. Será que o que eu sonhei foi um sonho mesmo? Foi tão revelatório ali? Foi tão cheio de detalhes? Ávila, eu costumo dizer que, como eu sou terapeuta tântrica, está tendo um aumento, eu percebi isso para cá, para São Paulo, de pessoas querendo entender o que é a Kundalini. Pode ver que está um assunto em alta nesse momento. O que é a Kundalini? O que é uma massagem prostática? O que é o Tantra de verdade? Não é essa bagunça que está aí. As pessoas até que não acreditam em nada, em religião nenhuma. Lembrando que não estamos falando de religião.
Eu sou uma pessoa que não tenho religião, depois a gente vai entrar sobre esse assunto, mas eu acredito que existem coisas muito maiores que regem a gente. Hoje, recentemente, descobri que existem duplos da gente, nós somos fragmentados em várias questões aí. Então, as pessoas estão procurando mais sobre isso aqui em São Paulo. Então, eu queria saber essa dúvida aí de apometria, o que está acontecendo? Esse surto coletivo bom, pelo lado bom, né? Sim, sim, é um surto do bem, entre aspas, que é um despertar, né? Vamos mudar a palavra para despertar, fica bacana. Em São Paulo, por ser, de certa forma, o coração do Brasil, né? O Lula dizia no passado a locomotiva do Brasil. E de fato é lá que tudo vai para frente, aí, né? Aí em São Paulo. Em São Paulo, como tem mais gente, a procura parece ser maior, mas essa procura se dá também no interior, se dá também nos outros estados, se dá também nos outros países. Há uma ânsia de entender. Talvez em primeiro ponto não seja nem tanto de espiritualizar, mas de entender o que está acontecendo. Entendi. Aí as pessoas vão para a hipnose, vão para a constelação, vão para o centro, vão para o jogo de búzios, para o jogo de cartas, para a limpeza espiritual, qualquer que seja, o que é bom. Vila, esse negócio de cartas é muito legal você falar, porque tem um aplicativo agora. Já ouvi dizer, mas eu não sei qual é. Sim, é inteligência artificial. Que ele está respondendo, ele está tirando cartas. E as pessoas estão falando que realmente, nossa, pô, agora tem entidade dentro do, falando com a gente dentro do aplicativo. Eu fiz o teste, né? E aí falou, bateu, mas assim, eu já tenho a minha opinião, porque eu já fiz o teste. Eu queria saber de você, assim, o que tá acontecendo? Essas inteligências artificiais, agora que parou, gente. Aí que tá. Será que a inteligência artificial é inteligente? Será que ela está se tornando autoconsciente? Não sei. Eu quero passar pela experiência para eu saber te informar melhor. Sim, a minha opinião sobre isso, que além de eu tirar cartas também, eu fui fazer o teste, que a inteligência artificial, ele pesquisa o ser humano. Então, você vai dando informação para ele e ele vai falando exatamente o que você quer ouvir de acordo com suas próprias informações. Pode ser. Então, cuidado, gente, com o que vocês estão achando que até eu mesmo, se eu pego meu pêndulo, quando é para mim em particular, eu fico com medo de eu estar manipulando a resposta do pêndulo. E eu estar manipulando a resposta das cartas também. Então, muito cuidado com o que está acontecendo com a inteligência artificial se passando por espiritualidade, porque não tem como, não tem como, gente, pelo amor de Deus. Ô, Ju, você começou a falar uma coisa interessante, Sara, sobre a Kundalini. É uma área de especialização sua, você conhece sobre isso naturalmente mais do que eu, que não sou do Tantra. O que é Kundalini? A Kundalini ela é uma força vital que ela fica atrás da nossa coluna, próximo do nosso chakra base. Ela tem a força que parece uma cobra. Então, por isso que a Kundalini ela tem a formação de uma cobra, de uma serpente, aonde essa força vital que todo ser humano tem, ativada, ela alinha todos os nossos chakras e ela te conecta com o espiritual, com o seu ser espiritual, com o nosso ser maior, o todo. Então, ele expande a sua consciência para que você tenha uma conexão maior com o todo. Então, não é religião, é algo que o ser humano já está conectado. A gente já nasceu com essa conexão, com esse chip dentro da gente. E que ele é ativado, ele eleva você automaticamente para o seu nível com a sua conexão interior. O corpo, cada ser humano, eu tô falando também arrepiando, cada ser humano tem uma diferença do corpo sobre a Kundalini. Então, assim, tem gente que ela destrava traumas, tem gente que ela destrava a visão, tem gente, ele vai destravando e a Kundalini vai trabalhando
ser humano. Então, tem gente que grita, tem gente que sente nada, tem gente que sente dor. Então, assim, cada um é diferente. Só que todo mundo tem a sua Kundalini, que se fala Kundalini, e todo mundo... Kundalini, como se diz Kundalini, assim? isso. Então, ela precisa ser ativada. E tem religião que está endemonizando a Kundalini. Tá falando que é algo do capeta, que é algo do diabo. Não, gente, o diabo ele tem a Kundalini dele também. Mas todo ser humano tem a sua Kundalini. Eu, assim, depois que eu comecei a estudar sobre isso, virar uma profissional da área, mudou completamente, falando a minha vida, a minha energia vital se transformou completamente. E ela tem poderes, Águila, muito maiores. Eu falo assim que o que a ativação da Kundalini faz, ela é assim 10 vezes mais rápido do que você ficar tomando alguns ebós, fazendo algum trabalho. Então, juntando, eu vou fazer um curso de apometria mais para frente. Ativação da Kundalini com a apometria expande. Kundalini, né? Que é o jeito certo de falar. Muito obrigado, aprendi agora. Todo mundo tem. Eu, você, todo mundo. Tem alguma relação com opção sexual, gênero, etc? Ou independe, todo mundo tem, todo mundo ativo? Todo mundo tem, todo mundo ativa. A opção sexual, eu acho que não é opção, né? É o nome que as pessoas dão, porque ninguém opta em nascer naquele corpo, porque Boa. nós somos 7 corpos, né? Então, vem uma alma e você não opta em nascer num corpo, senão é nascer num corpo da Gisele Bündchen, por exemplo. A gente não escolhe, então não é uma opção sexual. Você nasce daquela forma e pronto. Todo mundo, Ávila, tem, no mundo tântrico, nós temos Shiva e Shakti, que é o masculino e o feminino. Eles precisam estar alinhados. O que é o masculino? O masculino é aquele que você faz, que você trabalha, que você conquista, que você vai à caça, que você se move. O que é o feminino? O feminino é o que acolhe, é o que faz brotar, é o que faz nascer, acontecer a delicadeza. Então, se todo mundo tem, óbvio que a sua essência tem que estar mais forte. Então, por exemplo, eu sou uma mulher hoje de 39 anos que moro sozinha em São Paulo, eu sou paulistana, eu moro sozinha, pago aluguel, faço a minha... Então, eu tenho o meu masculino aqui muito forte. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu feminino. Então, eu tomo muito cuidado nessa linha. Já tem mulheres que têm o feminino dela muito ativado, que ela já é mais chorona, não consegue conquistar as coisas. Então, assim, tem que estar alinhado. Como homem, a maioria dos homens hoje está com o feminino ativado. E a essência dele masculino não tá. E essa briga aí de gênero tá uma situação. Mas a energia sexual, gente, ela não tem física. Eu tava conversando com o Ávila um pouquinho mais cedo hoje. Quando eu sou uma pessoa considerada hétero, eu gosto de homem, tenho atração sexual por homem. Porém, quando eu faço a massagem numa mulher, eu faço massagem tântrica em uma mulher, que eu atendo homens e mulheres e casais, a energia dela me conecta tanto com ela que eu sinto prazer. Eu olho para ela com outros olhos. Gente, quando a gente tá com a ativação, tá com a energia ativada, a gente fica mais bonita. Então, é automático, parece que é uma mágica, assim, as pessoas te olham mais bonita. Sabe aquela efeito da bebida? É isso. Então você fica mais bonita, mais atraente. Então, assim, já chegou a situação de eu fazer uma massagem numa mulher e eu olhar pra ela, gente, que mulher linda, que corpo, e eu sentir desejo por aquela mulher. Mas não é de fato que eu queria ficar com a mulher. Eu ia falar uma palavra mais chula, né? Ficar com a mulher. Mas o desejo aconteceu e ali eu entendi que se eu tivesse uma relação sexual com ela ali, eu sentiria prazer, eu ia gozar horrores. Porque não é energia, né? Não é físico. É energia. É energia. É energia. Eu fiz um curso chamado para casais. E eu fui participar desse curso. E o meu par no dia não foi. No segundo dia. E nesse curso só tinha uma mulher lá sobrando. E aí eu fiz parceria com ela. Eu falei, Sim. gente,
gente, que horror. Como pode? Eu não vou sentir nada, né? Cara, a mulher começou a me ativar de uma forma. Comecei a sentir um prazer de um negócio de... E eu comecei a brigar comigo mesmo. Meu inconsciente estava brigando comigo, o que está acontecendo? Enfim, eu estava com a acesona, quando o professor veio e colocou a mão dele, por o fato de ser uma mão masculina, eu relaxei ali, né? Foi bastante. Então, assim, eu senti o relaxamento. Então, eu entendi que as pessoas não precisam estar equilibrada. E quando você está equilibrada, até a sua... Esse preconceito que nós temos acaba. Sim, sim. É muito interessante trazer isso para a espiritualidade. Eu lembro da Dona Sete Saias, que inclusive é uma de minhas pombagiras, e ela trabalha muito com esse conceito de espiritualidade. Ela manja muito de Tantra. Eu não, mas ela manja muito de Tantra. E ela estava tendo, certa feita, uma conversa comigo e ela falava muito parecido com o que você está falando, sobre a influência da energia. Quero cumprimentar a Paty, lá do centro, que acabou de entrar, a Adriana, do Terreiro de Quimbanda, a Ingunzo, a Dani também, o César, todo mundo que entrou agora, vocês estão acompanhando. Hoje, live minha e de Sara sobre Tantra, espiritualidade, apometria, vidas passadas. Fiquem à vontade, hoje nós vamos lirar. Né? Na Quimbanda a gente fala sobre o reino da lira, né? O reino dos prazeres, dentre outras coisas. Então nós estamos aqui para lirar, para descontrair, para falar de uma forma leve sobre muitas coisas, inclusive sobre sexualidade, o sexo em si, o tantra, a espiritualidade, vidas passadas, magia. Podem mandar perguntas também. Ávila, avisa seu público que eu sou do Tantra, que eu tenho linguajar mais leve, então não se assustem. Nós estamos bem à vontade aqui, né? Nós estamos bem à vontade, todo mundo está acompanhando a gente, é bem espiritualizado. Muita galera da Umbanda, da Quimbanda, das Dores, boa noite. Mãe Bia, de São Paulo, boa noite. Dani, boa noite. Bacana. Ô, Ávila, eu lembro que uma das nossas sessões, o meu pai apareceu. Foi uma das primeiras sessões que nós tivemos. Boa noite, Wilson, Aueto. O mosquitinho. E eu senti fisicamente ele passando a mão no meu rosto. Foi. E ali foi algo porque eu tinha acabado. Gente, eu era da igreja, meus pais eram pastores. Então, para mim, tudo era diabo, tudo era demônio. Eu já ia te pedir para falar. Nós estamos aqui, camaradas, com Saranara do Tantra, falando aí sobre gozar e filha do pastor. Filha do pastor e da pastora. Eu sou a pastora do Tantra, gente. Então, eu lembro que quando eu queria entender que fenômeno foi aquele, se foi usado um pouco de hipnose, porque foi permitido eu sentir fisicamente, foi algo maravilhoso na minha vida. O que você usou ali? Eu não usei nada. Na verdade, o seu pai, em espírito, já desencarnado, ele agora como um de seus antepassados, pela sabedoria dele, ele estava ali na presença do preto velho Vocipriano, né? Provavelmente teve uma aglomeração de energia tamanha naquele encontro que a gente estava, mesmo à distância, estando cada um numa cidade, a gente fazendo a chamada de vídeo, ainda assim gerou-se tanta energia que o seu pai, vamos dizer que ele semi-materializou a mão para tocar em você. Isso é incomum, mas acontece. Tem que ter uma quota de ectoplasma muito grande sendo gerada, sendo doada, para que sinta-se o efeito mais físico, mais palpável. Gente, já aconteceu alguma outra situação parecida com a minha? Se tivesse, queria que você contasse pra gente. Já. Eu tenho um primo da cidade vizinha aqui, cidade de Sete Lagoas. Os meninos da Quimbanda estão aqui, sabem onde é, né? Assim como eu sou de fora, essa cidade é uma referência para nós, pelo terreiro e várias outras situações. E esse meu primo trabalhava, acho que no Cefet, né? O Centro Federal Tecnológico, alguma coisa assim. Hoje ele é professor na Federal do Pará, foi embora. Deus o abençoe lá e toda a espiritualidade abra os caminhos. Ele médium, não desenvolvido. Portanto, alta energia acumulada na matéria dele. Ele sentiu, certa feita, nitidamente duas mãos o empurrando da escada. E aí ele
caiu, machucou, não lembro se ele quebrou pé, braço, mão, alguma coisa. Isso já tem uns anos. Na ocasião, a gente fez um trabalho de desobsessão, né? Eu recebi ele preto velho, doutrinou a Quiumba que estava com ele, encaminhou, mas foi uma sensação física, porque ele, médium de cura, deveria estar canalizando, direcionando essa energia para fazer alguma coisa. Não estava ali acumulado, com suas quisilas, com suas cobranças também do passado, né? Não estamos encarnados pela primeira vez. O espírito aproveitou da alta quantidade de energia acumulada e conseguiu empurrá-lo fisicamente. De novo, é uma coisa incomum, mas que de vez em quando acontece. Ávila, entrando sobre esse assunto, eu queria perguntar duas coisas. Todo mundo pode fazer apometria? De que a partir de que idade a gente pode fazer? E a outra, esses fenômenos que fisicamente que está acontecendo, essas pessoas, eu estava estudando sobre as pessoas que estão no manicômio, pessoas loucas, consideradas loucas. Eu ouvi não sei se foi a minha entidade que falou para mim, a entidade disse que eles são médios que são médios que não estão no seu devido lugar e são incompreendidos. Isso Sim. Na minha experiência, nesses 15 anos de médium, sim, isso procede. Talvez 9 em 10, dentre aqueles casos que eu já vi, era caso de mediunidade, onde a pessoa tinha um alto número de cobradores espirituais que lhe geravam tamanha perturbação que desequilibravam sim a mente. Eita, entendi. Uma pessoa está perguntando aqui se pode fazer a apometria em feto. Isso ajudaria a forma de reencarnação? Nossa, boa pergunta isso. Excelente. Dá para fazer em feto para mudar a reencarnação da pessoa? Dá. É um assunto pouco falado, mas dá sim. Dá para fazer constelação para já limpar alguma coisa que estiver acontecendo. Por exemplo, se a mãe estiver tendo problemas gestacionais, a gente consegue fazer e limpar o que estiver acontecendo na mãe e na criança ainda na barriga. Com a apometria também dá. Minha esposa está grávida. Nós fizemos N sessões de apometria para ela já e para a neném que está lá dentro. Então você já sabe que é sem fazer exame? Não, a gente já fez tudo, inclusive chá de revelação, etc. Mas a gente, pelas cobranças espirituais, entre outras coisas, a gente não vai ficar parado olhando. Então já vão limpar a mamãe, vão limpar a neném, etc, etc, etc. Isso dá para fazer sim. Isso quer dizer que dá para mudar o futuro de uma criança no ventre fazendo a apometria? Não necessariamente mudar o futuro, mas em certo ponto sim. Por quê? Algumas vezes nós já atendemos casos que era o seguinte: a mulher estava no hospital, fisicamente, prestes a morrer, mãe e filho. A gente faz o trabalho apométrico, desdobra essa mãe, ajuda a fazer o parto já astral. Olha só. No mesmo dia a pessoa tem o parto físico e tudo sai conforme o esperado. Então, se porventura tinha um cobrador espiritual que poderia chegar a levar um dos dois ou ambos a óbito, isso foi resolvido por intervenção da misericórdia divina. Que bacana. Ah, beleza, esse negócio de acontecer fisicamente, nossa, direto isso acontece comigo, gente. Pra quem não sabe, eu faço, a Vilena é meu terapeuta mensal. Como eu mexo muito com energia, ele faz comigo mensalmente. Eu lembro de um episódio de um amigo meu chamado Aelson, que eu pedi pra você, ele tava bebendo muito, ele era um jovem lindo, trabalhador, ele tava bebendo muito, e aí ele autorizou, eu pedi, paguei pra ele, pra você fazer. E espiritualmente, você relatou um dia anterior que ele foi levado espiritualmente para uma fazenda para ser curado. No outro dia, ele aceitou a internação.
Esse cara ficou 3 meses lá. Já tem 1 ano isso. Ele voltou Já tem um ano. completamente diferente. Então, A coisa acontece primeiro no plano espiritual para depois acontecer no físico. Então, é onde a apometria entra. Às vezes ela vai entrar como se fosse a medicina de emergência, só que no outro plano, onde tudo já está acontecendo mais rápido, né? Então, limpa na parte do espírito para que dê essa energia já limpa para o corpo de matéria. Ávila, trazendo isso para massagem tântrica, eu sempre fui da linha espiritual, porque, como eu falei, sou filha de pastor, então eu tô acostumada a ver gente endemonizando, caindo no chão. Eu já tô acostumada com isso. Para mim, já aconteceu em sessão minha. Tem um vídeo meu que viralizou, mas não é esse, não. Já aconteceu em sessão minha que o rapaz, quando eu peguei nos pés dele, eu preparo a sala antes, gente. Eu também sou reikiana, então eu preparo a sala antes. Tal. Quando eu peguei nos pontos do pé dele, a voz ele mudou, o olhozinho começou a mudar. Eu falei, tem gente aqui. E esse cara começou a... Enfim, o que eu fiz na hora? Eu falei, cara, não dá para expulsar porque eu não vou expulsar ninguém. Eu conversei com o obsessor dali. Eu falei, senhor, o senhor dá licença? Eu só quero que o rapaz sentir o prazer um pouquinho e depois o senhor volta. Ávila, eu fiz isso inconscientemente e o cara voltou. Eu comecei a chamar o nome dele. Falou, seu anjo da guarda te chama, fulano, volta. Ele voltou, nada. Eu terminei a mensagem. Óbvio que eu dei uma acelerada. Ele foi embora e depois que eu falei, cara, o que eu fiz? Eu conversei com o obsessor. Isso é normal, olha, eu não entendi o que eu fiz, porque eu entendi que eu não podia expulsar, porque eu não sabe ver o pelo que você tá mexendo, e eu não sabia o que eu tava fazendo, mas tipo, em que momento tem essa facilidade de entrar isso, ou é coisa da cabeça? Tem gente que é doida aí também, né? E finge as coisas. Não, isso acontece, isso acontece. É porque o próprio campo espiritual da pessoa provavelmente já traz a característica da mediunidade. Então, quando o cara deitou, estava ali relaxado, num ambiente altamente energizado, provavelmente isso propiciou com que entrasse um pouco em transe. Certo. Entende? Tanto que eu usava o reiki na época, eu até parei de usar o reiki antes do tanto, porque eu fiquei com medo, porque, cara, não sei que portal que eu tô abrindo. Não. Sabe aluno novo que não sabe nem o que tá fazendo? Hoje eu já sei lidar. Outra pergunta que eu quero fazer, Ávila, o que é duplo? Duplo. Oh. Tem-se uma ideia nas religiões afro-brasileiras, a Umbanda fala menos disso. Eu já ouvi falar disso no Candomblé, já ouvi falar disso em tradições mais próximas, mais africanas, nesse tipo Ifá. Que a gente está aqui, mas a gente é uma fagulha, uma centelha. Ficou uma outra parte nossa no Orum, no mundo espiritual. Essa outra parte nossa está lá, viva a gente aqui também. Dizem que esse é o duplo. Na apometria, no espiritismo, na Umbanda, a gente entende também o duplo como se fosse um corpo intermediário entre o físico e o psicossoma, ou o corpo astral. Seria o duplo etérico. A parte energética, que molda, de certa forma, do espírito para a matéria e absorve a energia da matéria para o espírito. Existe, então, vários de nós acontecendo tudo ao mesmo tempo? Existe. A gente chama isso de eus paralelos ou simultâneos. Outros chamam de fractais. Qual a nomenclatura que está certa? No fundo, eu não sei. Aqui, a gente, no meu centro e no meu trabalho, eu costumo chamar de fractais. Certo. Ávila, eu senti isso. Eu fiz um curso de magnetismo com fluxo energético e não postei a foto, que ficou muito forte. Mas quando o rapaz ativou a minha Kundalini, eu tava fazendo a respiração, eu senti uma força, senti uma raiva daquele homem tão grande que não era de mim. E eu comecei a fazer gestos, sinais, que eu nem sei de onde. E eu levava, tirava da terra, jogava para o céu e me fechava. Eu fechei minhas pernas, o meu corpo inteiro ali. Depois as fotos veio e eu fiquei horrorizada. E depois eu fui estudar sobre os símbolos, são símbolos ancestrais. Sim. E eu falei,
gente, será que esse é o meu duplo veio para me proteger? O que que aconteceu ali? Eu fiquei bem mexida depois disso. No seu caso, conforme a gente observou, você entrou em ressonância com outras existências suas, onde você teve conhecimentos similares ao que você estava aprendendo, e isso ressoou no seu corpo do agora. Então, a ressonância com outras vidas. Aí você puxou aquela personalidade, aquela frequência, aquele padrão de pensamento, aquela energia, e também toda aquela energia que estava no básico. O básico, ele também é raiva, e a raiva ela tem duas possibilidades de utilização. Ou você canaliza para construir algo, ou para destruir algo. A raiva em si, ela é neutra. Não é só porque está com raiva que é ruim. Não, Eu na luta, se eu canalizar a raiva para socar ou chutar mais forte, eu vou estar dando um fim útil para ela. sim. A raiva ela é necessária, como tudo no nosso corpo. Nós temos que usar, só que aprender a canalizar a raiva para o ponto certo. Aprender a canalizar, que ela pode ser utilizada para construir, para movimentar, para te tirar do lugar. Sim. Deixa eu ler aqui. Os fractais, ou da evolução. Eles têm o mesmo grau de evolução da gente? Não. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, uns moralmente mais evoluídos, outros menos. Hoje, inclusive, doutora Tayana Greenberg, está aí médica acompanhando a gente. Hoje, inclusive, eu e Cláudia limpamos sobre isso no meu campo. Eu estava com 6 fractais negativados de realidades paralelas conectados. E aí nós pedimos a recolha e o encaminhamento para a luz. Então tem, por exemplo, tem uma Sara futuro, passado, e aí quando eu precisar aqui agora, a gente pode se conectar como eu agora, em 2024, posso ir para outras dimensões? Pode. Gente, aí é no caso do corpo, né? Aí já tem um outro tema também, que é o corpo. Sim, sim. Uma das coisas que a gente faz na apometria, principalmente na apometria egípcia, é buscar a conexão com a nossa melhor versão de futuro. Entendendo-se que, se tudo existe num eterno agora, a gente já puxa uma possibilidade que já está no campo, de, por exemplo, daqui 10 anos eu já consegui isso, aquilo, aquilo outro, que porventura eu não tenho hoje, e eu começar a atrair a vibração disso para o meu campo. Isso chama na igreja, quanto mais eu estudo a espiritualidade, a minha referência à igreja, tá tudo na Bíblia, que fala que tudo é espiritual. Primeiro acontece no espiritual, chama-se fé. Então, vive aquilo como já tivesse acontecido e depois materializa. Então, no caso, você virar e trazer do futuro, trazer para você viver agora, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você vê que todo mundo está falando a mesma coisa de formas diferentes. Sim, a gente já falou sobre isso. Ávila, outra coisa, eu tive um acesso e uma respiração sozinha em casa. Nessa respiração entrou tão profunda que eu consegui acessar 3 fases muito dolorosas da minha vida e ressignificar. Então, eu me vi abrindo uma porta, vendo a Sara daquele momento e conversando com ela, ressignificando. Então, posso dizer que eu entrei num duplo passado para resolver. Num duplo passado não, mas na linha, né? Mas na sua mente, que é fora de tempo e de espaço, você consegue acessar, porque isso ainda está existindo. Aí nesse plano mental você acessa e limpa. Todo mundo pode fazer isso, Ávila. E como? Todo mundo, todo mundo. Como fazer? Desde que tenha conhecimento sobre, tenha preparo para todo mundo. Ávila, uma pergunta que eu tenho muitos amigos que hoje é universalista, né? Tem que estudar a religião de todo mundo, pega o melhorzinho, pega o que acredita e faz aquilo. Hoje, pelo que eu tô vendo, existe a espiritualidade alternativa que fala sobre isso. No olhar do Tantra, existe que tudo tá dentro de nós, que a cura está, de que nós podemos nos autocurar, mas precisamos também um dos outros, né? O que você fala sobre essa espiritualidade livre? Se é permitido, se não
Eu queria que você pudesse se hoje como mestre de banda, não sei se você fala isso, né? Mestre É, de bandeira, o que você pode falar sobre isso? Que cuidado que as pessoas podem ter, porque a galera tá olhando muito youtuber. O youtuber tá sendo a religião das pessoas aí, cara. isso. Eu vou fazer uma pequena correção. Sim, por favor. Eu não sou mestre quimbandeiro, eu sou iniciado de quimbanda. Eu sou mestre na apometria, no reiki, É. sou pai na umbanda, na quimbanda. Eu tenho uma iniciação, tenho aqui alguns meninos da casa acompanhando, em Gonzo e quimbanda, e Saravá Banda, para os meninos lá da casa de umbanda, minha casa, e de Cláudio Jardim de Maria, que estão aqui assistindo também. Eu acredito muito na força da tradição, sabe? Eu acredito muito na força da ancestralidade, porque eu já tive experiências com pessoas que têm espiritualidade muito avançada, mas que enlouqueceram, trabalhando com coisas bastante profundas, mas sem referências. A gente tem que ter quem cuida da gente, assim como eu atendo você, eu tenho pessoas que me atendem, que tem pessoas que os atendem e assim sucessivamente, uma reação em cadeia. Eu acredito muito na força do grupo. E eu tenho para mim um conceito de que o cavaleiro solitário cai, invariavelmente cai, porque eu já vi, eu já presenciei excelentes médiums que depois se perderam por excesso de informação. A espiritualidade universalista, ela é muito boa, mas é muito fácil da pessoa se perder. Sim. Porque estuda um pouquinho de cada coisa e não se aprofunda em nada. Então, na minha visão de hoje, eu acredito que é importante você estar conectado a um grupo, a uma família, ou se não, a um sacerdote, a um dirigente que possa estar te orientando, mas te fortalecendo para você ir andando com suas pernas, não para gerar dependência também. Na linguagem da Bíblia diz que é melhor andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. De novo, né? De novo, então se um cavaleiro cair, meu filho, o outro tá ali para levantar. Então, tá tudo interligado isso. Adriana, e estamos quase finalizando, faltam 11 minutinhos. Você tem alguma pergunta para fazer do lado de cá? Sim, sim. Vou só responder a doutora Tayana, minha cliente está aqui acompanhando, sobre o passado. Eu vou fazer umas perguntas para você sobre o Tantra, que me interessa também esse assunto. O passado ele ainda está existindo? Num tempo e espaço, o outro sim, Tayana, ele continua existindo. Ele passa verdadeiramente quando você resolve as pendências. Quando você resolveu as pendências do passado, dessa ou de outras vidas, aí sim, como a história ela está resolvida, ela se desenrola no campo energético. Aí aquilo existiu, mas já não te afeta. Então você fica preso, entre aspas, em qualquer situação da ancestralidade ou de outras vidas até resolver. Resolveu, já era, bola para frente. O futuro ele muda, até quando a gente joga cartas, O futuro muda. depende muito do. É igual um jogo, cada passo que você dá vai mudando o seu futuro ali. É co-criar, você vai co-criando histórias diferentes. Então não é. Aí bate um pouquinho do karma. Eu nasci e vou viver e vou morrer desse jeito. Não. A gente pode mudar, dando passos diferentes. Por isso que existe livre-arbítrio. E o destino muda, porque a gente tem as nossas mudanças de opiniões, de temperamento, de comportamento. Às vezes está planejado lá, mas a gente tem infinitas possibilidades e é sempre nunca nos é vedada a possibilidade de escolher um caminho diferente. Se a gente escolhe algo novo agora, a gente cocria, a gente manifesta um resultado novo amanhã. Nossa, perfeito. Ávila, como o papo tá muito bom, se acabar, gente, a gente faz outro do link, vocês fiquem aí que a gente começa novamente. O papo tá Ô, Ju, mais alguma eu quero agora te perguntar. Tá. Você que é do Tantra e dos negócios do balacobaco aí, cartomante e tal. Enfim, o que é tão falado da magia sexual que o povo tem tanto medo? Magia sexual, gente, estão preparados para isso? Vamos lá, quero que vocês se preparem. Primeiro, eu quero que todo mundo tire os preconceitos de
de sexo, de masturbação, falar sobre tudo que abusa aqui. Vamos lá. Sexo. O que é sexo? Sexo é o prazer que nós temos e compartilhamos com outra pessoa. Ponto. Se não fosse para ter prazer, a gente não teria. Seria só para ter lá, ter filhos e acabou. O sexo é extremamente importante como comer, como dormir, como descansar. Então, ele é vital e muito importante para a nossa vida. Pessoas, é nítido ver pessoas que não têm uma vida sexual ativa. É nítido. Costumo dizer que quando a mulher está irritada, eu olho 3, 4 coisas. Ou ela está com prisão de ventre, ou ela está sem dinheiro, ou ela está sem sexo, ou ela está sem... Porque falta de sexo leva pessoas mal-humoradas, pessoas até fracassadas financeiramente, pessoas chatas, fofoqueiras, e aí... Então, o que é a magia sexual? A magia sexual, gente, ela é você usar da sua própria energia de prazer para focar e co-criar coisas. Vou contar um segredinho para vocês. A magia sexual é tão importante que te livra de fazer até trabalhos espirituais aí vai um pouco o seu espaço, mas te livra de gastar dinheiro com várias coisas aí que a casa manda você fazer. Por quê? Lembra que nós falamos que a energia está dentro da gente? Então, a energia mais forte que existe é o sexo, porque é a vida. O sêmen do homem é extremamente importante para a mulher de criar. Então, quando você... O que é a magia sexual? Você canalizar esse ato do prazer, em vez de você ficar viajando na maionese, você trazer a consciência, o sexo consciente. Você co-criar aquilo que você deseja. Então, essa é a famosa magia sexual. As pessoas falam muita besteira, tem muita coisa, não tem nada a ver. Dá para fazer sozinho? É a parte da masturbação. Você masturba e evolui no ápice do prazer. Pensa, deseja aquilo e cocria aquilo. Com um parceiro é melhor ainda, porque vocês cocriem juntos para as coisas acontecerem rápido. Então, a magia sexual é você usar o seu próprio prazer para os seus sonhos. Então, é uma energia kundalínica redirecionada para você atingir um determinado fim. Por exemplo, assim, se na hora ali o casal vai gozar e mentaliza grana, seria isso? Exatamente. Sério? Vocês estão lá e vocês entrem em acordo, só que vocês têm que ejacular junto. Fala para o teu esposo, ó, quando você for ejacular, me avisa. E aí os dois juntos. Quando os dois for junto, na hora os dois mentalizam a abundância. Prosperidade, dinheiro entrando e colando e ficando. E assim vai. Então, juntando isso com outras magias e manipulações de ervas que a gente sabe, as coisas estão abrindo. Interessante. Muito interessante. Então, assim, o popular, no imaginário popular, vai transar em cima de um pentagrama, chamando Satanás e matando uns 5 cabritos. Isso. Agora é o seguinte, gente, uma ressalva. Tem gente que usa isso sem avisar o parceiro. Aí você vai ter que criar o teu karma. Porque se você tá usando a energia inocente de uma outra pessoa, sem ela concordar e saber, você tá criando o teu karma, porque você tá invadindo o campo dela. Faz sentido. Tudo isso precisa ter autorização e conversar com outra pessoa. Permissão. É a coisa mais gostosa de chegar num cara ou numa menina e falar, oh, vamos ficar ricos juntos, vamos tentar e ficar ricos. Pronto. Vamos meter. Então aproveita o Natal, o Ano Novo, ao invés de ficar pulando só as ondas, né? Vamos tentar, gente. Vamos ter o prazer. E tem gente que é sozinha. E aí, Sara? Eu não tenho ninguém. O que eu faço? Compra os aparelhinhos, os negocinhos. Vai fazer sozinha do mesmo jeito. Vai criar e pensando e fazendo, até pedindo para a prosperidade. Eu pedi para o universo confiar para que eu possa ter fato junto
e tá acontecendo. Então, até isso a gente pode ajudar. Que legal, sabe? Se você soubesse o tanto de pombagira que estão rindo e dançando enquanto você está falando. As pombagiras, eu falo assim que eu entendo, as pombagiras, elas são as mulheres de hoje na época errada. Não é que faz sentido? As mulheres, o que que é pombagira? Pombagira é aquelas mulheres que não têm medo de nada, aquelas que mandam no barco delas, na casa delas, os homens não tinham a mesma, não que elas não respeitassem, mas elas precisavam de respeito antes para respeitar. Elas só queriam isso, respeito. Hoje a mulher não podia ter prazer, hoje a mulher não podia falar, hoje ela não podia nada, era só para ter filho mesmo. Não podia nada. Foram contra, elas foram as mulheres de hoje. As mulheres à frente do seu tempo. Então, uma mulher hoje que ri alto. O que a pombagira ela vem rindo? O que nós fazemos? Nós podemos ir em qualquer lugar. Nós podemos estar aqui, eu falando com um homem, falando ao vivo sobre sexualidade. Então, isso é o poder que as pombagiras conquistaram tanto, graças a lá essas mulheres aí. As mulheres que trouxeram a revolução para cá foram as pombagiras da época. Lutaram para a gente votar, para a gente ser o que a gente é hoje. Então, as forças... Eu estou me arrepiando todinha. É porque será, hein, Padilha? Então, as pombagiras são mulheres de hoje que trazer a consciência de pombagira não é pegar macho, pombagira é te trazer essa... Pelo contrário, quando eu comecei a... Os machos nojentos sumiram. Eu fiquei muito tempo solteira. Por quê? Trouxe a consciência do que eu mereço. Do que o meu merecimento. Poxa, não vai falar assim comigo, não. Me respeita. Então, enquanto eu não tive essa consciência, agora que eu tô começando a ter, viu, Ávila? Aí tá começando a aparecer os negocinhos bons aí. Mas a pombagira, elas estão muito felizes e as pombagiras estão no Tantra e estão em todo lugar. É você dar a sua liberdade para ser... Eu acredito... Pode falar. Você tá fazendo um estudo de deusas comparando com pombagiras, não foi? Sim! Como é que é? Tem um livro chamado, ele tá até aqui, Deusas, deixa eu ver aqui, Todas as Deusas do Mundo. Todas as deusas do mundo? É um livro maravilhoso. Eu vou pegar para vocês no finalzinho. Todas as deusas do mundo. Cada deusa, falando todas as vezes, a ritualidade delas, como trazer ela pro teu campo e tal. Se você comparar elas com as pombagiras, que eu não estudei sobre todas, é as mesmas, gente. Não é? Se for pensar bem, é isso mesmo. A espiritualidade, ela faz o que você entenda, ela, de acordo com aquela cultura, aceita ela. Mas elas são as mesmas coisas. Tudo que te traz evolução, força, trazer para você ser feliz, sem depender do outro, ali está a energia da bandeira, tanto para homem quanto para mulher. Aí é um assunto que você entende mais. Mas o que eu achava que era demônio, eu negava tanto, hoje eu agradeço. E existe, meu nome é Jussara, né? Existe uma Jussara antes e existe uma Sara Naranja depois. Existe nítido. E graças a... Fala que é o meu duplo, que é as minhas energias, que não sei. Mas eu acredito que todo mundo precisa ter essa força da gente. Porque é toda uma coisa. Eu vou falar uma coisa que agora acho que eu vou apanhar no Evangelho. Elas estão dentro da igreja. Ai, pronto, falei. Força, Espírito Santo, essas coisas. Porque eu sempre tive sonhos revelatórios, Ávila. Eu sempre tive sensações. E não mudou, agora que eu tô entendendo um pouco mais. Então, elas estavam lá dentro comigo, assim. Nana Sites é isso aí mesmo. Naquele tempo não era para qualquer uma. Elas literalmente abriram um caminho. Um Larouie, as nossas pombogiras, que tem um lugar de destaque muito grande na Quimbanda, principalmente, mas na Umbanda também. Exatamente. Não sei, assim, hoje em dia chove de empoderamento por aí. Naquele tempo
não era para qualquer um abrir o caminho da liberdade, exatamente isso. Só que tem um detalhezinho aí, gente. Hoje, eu me considero, olhando pelo olhar de fora, eu sou uma mulher empoderada, que moro sozinha, pago minhas contas, tenho minha profissão. Não escondo minha profissão da minha família, eu tenho errado. E tá tudo bem. As mulheres levantam a bandeira, só que não é bem assim. Eu não sou radical. Não preciso de homem, vou ficar com sovaco cabeludo. Nada disso. Empoderamento é você se respeitar, saber o teu valor, autoconhecimento, se amar, se tratar bem, automaticamente o outro vai fazer isso por você. Então não é você ficar com sovaco cabeludo, aí também cada um, né, que tem gosto, ou eu preciso de homem, não. Pelo contrário, se tiver um homem que queira me tratar bem, pagar um restaurante presente, estou super aceitando. Então, o que a gente quer? Ser bem tratada, respeitada. Que é isso que elas tratam pra gente. A Pombagira não é minha amiga, não não. Ela é uma mentora que ensina a ser, pelo menos pra mim, porque eu levo mais pouco dela, ensinar a acordar. É o papel da pombagira, ensinar a mulher a acordar o seu feminino de fato empoderado. Não quer dizer masculinizado, tampouco uma mulher violenta, mas uma mulher na sua essência feminina de fato, equilibrando força e doçura, a essência da pombagira. Exatamente. Por exemplo, quando eu comecei a me conectar mais, eu era muito masculina, eu trabalhava. Eu comecei a ficar mais feminina. Por exemplo, esse vaso que tá aqui atrás, eu que fiz. Então, eu tô mais manual, eu faço um vasinho. Não posso ver coisa de vinho que eu faço flores. Então, assim, eu tô mais esse meu lado mais feminina e tal, mais ativar o masculino, ele tá aqui. Então, por isso que existe Exu masculino e Exu feminino do nosso lado. Isso. Aí vamos que é o Shiva Shakti, né, no final das contas. Tudo está conectado, tudo é a mesma coisa. E eu vou fazer um estudo muito mais profundo que vai chocar uma galera aí, que eu acho que vai mexer em vespeiro, mas tá tudo bem. Show de bola, Ju. Considerações finais para irmos encerrando? Bom, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu nunca imaginei estar aqui com você. Me emociona, eu sou chorona, eu já vou chorar. Eu encontrei você no momento de loucura da minha vida. Quando eu saí da igreja, acabou um relacionamento, estava completamente sem chão, assistindo sobre um vídeo no YouTube, eu vi você ali incorporando a flexibilidade. Acabou que eu consegui o telefone e começou o nosso procedimento até aqui. Então, hoje, você me vê essa transformação que eu tô. Acho que você é a pessoa mais certa de falar. E eu estar hoje falando com você, até minha profissão mudou, né? Que eu nem era terapeuta. Até sua profissão mudou. Falando com você sobre isso, eu primeiro quero agradecer e mostrar para as pessoas o quanto é importante. Hoje eu ensinando você que quer aprender, cara, hoje eu estou ensinando o meu professor. E aí você falou, um ensinando o outro. Então eu quero agradecer essa oportunidade de você estar aqui. E que haja mais pessoas como você, de expandir a mente das pessoas, de evoluir mais as pessoas. É isso que eu desejo, assim. Amém. Eu agradeço, eu acolho, recebo suas palavras. Sou ser humano, sujeito a falha, imperfeito, já errei e vou errar. Então, reconhecendo a minha humanidade, pelo menos eu posso assegurar que o meu papel de direcionar está sendo feito. Eu fico feliz de estar te acompanhando aí há pouco mais de 3 anos, de ver essa mudança tão grande da filha do pastor e da pastora para terapeuta tântrica, cara, você tem história para contar? Tem. Então, é agradecer mesmo e dizer para as pessoas que posso dizer, gente, tira os preconceitos de vocês, as culturas que foram colocadas, as egrégoras, vai estudar. Estudo é conhecimento, ninguém anda sozinho. E, gente,
Gozem mais, pelo amor, vamos gozar. Pessoas que gozam, estão felizes. Boa! Saco das pessoas. Quando alguém ficar fofocando, você como? Vai gozar, vai gozar, vai ser feliz. Para de me encher o saco, pelo amor de Deus. Faz a comer, Show! pronto. Show! Pronto, falei. Boa, boa. Então é isso, meninos e meninas. Foi um prazer também estar aqui. Ju, né? Vocês me viram trocando várias vezes, hora Sara, hora Ju. Eu estou acostumado há muitos anos, chamam pelo diminutivo ali do nome. Então, Ju, famosa Sara Nara, sucesso para você, que tenha muita prosperidade e muita realização e satisfação, muito prazer. E é isso por hoje. Gente, gratidão. Tudo Tá aí, mocinhas e mocinhas. Até mais. A live vai ficar gravada. Compartilhe aí com os coleguinhas. Tchau, tchau.